o jeito certo de usar a vitamina D. Bom, a gente fez um vídeo aqui no canal sobre vitamina D que foi um sucesso, mas algumas dúvidas bem importantes me fizeram retomar o tema com algumas informações novas que são preciosas. Será que todo mundo precisa de vitamina D? E quanto? E como? Além disso, eu vou te dar uma opção bem barata e que pode fazer um bem danado, além da produção da vitamina D. Agora, no Fala Lu. Oi, eu sou Lu Haddad, médica livre docente pela USP, e trago aqui um conteúdo sobre saúde, qualidade de vida e esporte, sempre baseados na ciência de forma descomplicada. Não se esqueça, gente, ajuda o Fala Lu se inscrevendo, falando do canal para os amigos, compartilhando nossos vídeos e para quem amar muito o nosso conteúdo, se tornando um membro do canal, um Fala Lovers, para ter acesso a conteúdos exclusivos. Bom, a gente viu no vídeo que a deficiência de vitamina D é bastante comum, porque os alimentos fontes de vitamina D são pouco frequentes na dieta de muita gente, como peixe, salmão, fígado, etc. E a exposição ao sol, que seria de mais ou menos 20 minutos por dia, 40% do nosso corpo, não acontece para muita gente. Por exemplo, quem trabalha em lugar fechado, nas grandes cidades, tem risco associado à exposição solar, por exemplo, pessoas muito branquinhas que passam muito protetor solar e tal. E a gente vai falar sobre protetor solar no final desse vídeo. Aguardem qual a relação do protetor solar com a absorção de vitamina D. Mas em suma, pela baixa ingestão na dieta e pela baixa exposição solar, muita gente está em risco de ter deficiência de vitamina D. Outro fator de risco é obesidade, que também é um mal que aflige muita gente e aumenta a chance de deficiência de vitamina D em 1,3 vezes. Agora, Lu, como eu vou saber se eu tenho deficiência de vitamina D, já que muita gente não tem nenhum sintoma? Aí já começa um pouco do problema. A concentração sérica de 25-OHD é o principal indicador do status da vitamina D no nosso corpo. Ele reflete tanto a vitamina D que é produzida pelo nosso corpo através da exposição solar, quanto a obtida por alimentos e suplementos. No sangue, então, a gente vai dosar 25-OHD, que é uma forma da vitamina depois que ela passa pelo fígado. Então, ela é transformada em 25-OHD. E a 25-OHD fica no nosso sangue ali por mais ou menos 15 dias. A avaliação do estado da vitamina D através da medição da 25-OHD é complicada, considerada a sua variabilidade em vários testes disponíveis que são utilizados pelos laboratórios. Ou seja, pode ter um resultado falsamente baixo, falsamente alto, que vai depender muito do teste que foi utilizado e do laboratório onde você realizou. Então, nem sempre o resultado é 100% confiável. E mesmo os níveis de referência também são controversos. O que seria o nível normal que se espera da dosagem do 25-OHD? Eu até tinha falado lá no vídeo que níveis entre 20 nanogramas por ml e 50 nanogramas por ml é o valor normal, porque na maioria dos laboratórios é isso que vem, que isso seria considerado o normal. Mas, por exemplo, a Sociedade Brasileira de Reumatologia recomenda valores mais altos, de 40 a 70 nanogramas por ml. Muita gente acredita realmente que 20, 30 são valores baixos e necessitaria reposição. Em compensação, valores mais altos, principalmente acima de 100, são considerados de risco para intoxicação por vitamina D. E aí? Tem que repor? Não tem que repor? E qual seria a dose? Bom, a recomendação de dose diária de vitamina D seria 600 unidades com a dieta ou reposição. E para quem tem mais de 70 anos, 800 unidades internacionais. Em 2011, a Sociedade Internacional de Endocrinologia mudou a recomendação para 1.500 a 2.000 unidades. Embora, por exemplo, o CDC americano ainda considera aquela dose mais baixa. No estudo Vital, que foi um estudo enorme, feito com mais de 25.000 participantes por 5 anos, mostrou bons resultados, a dose utilizada foi 2.000 unidades por dia. Uma coisa importante, o estoque de vitamina D não é reposto com rapidez. Então leva algumas semanas até meses para quem tem uma deficiência tomando o suplemento venha ter a vitamina D nos níveis adequados. Então a reposição tem que ser feita por pelo menos 3 meses para fazer uma nova dosagem. Agora, tem um monte de vídeo médico, gente sugerindo por aí doses bem mais altas. Por exemplo, 10.000 unidades por dia, dizendo que essa seria a dose ideal para quem suplementa. Será que precisa dessa dose? Quem precisa dessa dose? Quais seriam os riscos da megadose? Tem alguns riscos sim, que seria a intoxicação por vitamina D. O excesso de vitamina D aumenta a captação intestinal de cálcio, a reabsorção tubular renal e a reabsorção óssea. Então a gente vai ter alguns problemas, por exemplo, hipercalcemia, aumento de cálcio no nosso sangue, e isso traz um monte de sintoma: náusea, vômito, fraqueza, anorexia, desidratação e até insuficiência renal. Além disso, você tira o cálcio do osso para ir para o sangue, o osso fica mais fraco, aumenta
a chance de fratura, de fragilidade óssea. Então, toxicidade de vitamina D pode ter sintomas bem leves até coisas muito graves envolvendo risco de vida. Ou seja, depois do vídeo anterior do canal e esse monte de dúvidas que surgiu, eu falei, gente, tem que ter um consenso. Quem precisa repor e quem não precisa repor? Qual seria a dose ideal, já que existe tanta controvérsia, até estudos usando doses muito diferentes. E eu achei realmente um estudo recente do JAMA que tentou fazer um consenso em relação à reposição de vitamina D. E o estudo mostrou que, por enquanto, não tem consenso. Nem em relação à dosagem da vitamina D, a tal da 25-OHD, se deve ou não ser feita, se vale a pena fazer, quando fazer. Então, se tem que fazer screening de deficiência de vitamina D, não sabemos. Dose de reposição, não sabemos. Então, depois de ler tudo sobre o tema com muita calma, eu cheguei a uma conclusão. A gente precisa individualizar. Entender como é a alimentação da pessoa, como é a exposição solar da pessoa, se ela tem fator de risco, e aí analisar se ela merece a reposição e se ela merece a dosagem sanguínea da vitamina D. Agora vamos entrar para uma parte bem importante, porque talvez você possa resolver sua possível deficiência de um jeito muito barato, quase que de graça, praticamente, sem ter que suplementar. A gente viu que a exposição solar faz com que o nosso corpo produza a sua própria vitamina D, o que é incrível. 50, 90% da nossa necessidade viria só dessa forma, ou seja, a gente ia precisar comer um pouquinho de alimento com vitamina D, que talvez ali no leite, nos derivados, a gente já teria. Agora, Lu, todo mundo fala que tem que usar protetor solar. Se eu usar protetor solar, eu ainda assim vou produzir vitamina D? Essa dúvida é super interessante. Bom, teu corpo vai produzir vitamina D quando a tua pele é exposta aos raios UVB, ultravioleta B. No entanto, são esses raios que os protetores solares são feitos para bloquear, principalmente. Então, se eu uso o protetor solar e eu ainda produzo vitamina D, como que vai acontecer? Bom, embora alguns protetores solares possam diminuir sim a produção de vitamina D, o que os estudos mostram é que isso parece não afetar em grande medida a sua produção. O protetor solar diminui a produção de vitamina D nos testes em laboratório, mas essa diminuição é mais notável se o protetor solar for usado de forma muito correta, ou seja, consistente e adequada, que é um protetor solar de amplo espectro, com fator de proteção solar correto, numa quantidade correta, que muita gente acaba usando muito menos do que a quantidade desejada e que forma a camada adequada, e com cronograma de reaplicação, porque quando ele começa a diminuir a ação, aí você produz a vitamina D. Ou seja, a quantidade de protetor solar que você vai usar leva a uma diminuição proporcional de produção de vitamina D, mas os estudos mostram que na vida real, essa diminuição parece ser pequena. E por que isso acontece? Por dois fatores que parecem ser o que justifica a manutenção da produção de vitamina D em quem usa protetor solar. O primeiro é que as pessoas não usam o protetor solar da forma adequada durante todo o período de exposição ao sol. Por exemplo, deixa de repor, ela usa uma camada muito fininha, ela não reaplica. Se não for usado corretamente, os raios UVB podem facilmente atingir algumas áreas da pele, ou, por exemplo, a pessoa passa só no rosto, não passa na mão, e essas áreas já são o suficiente para permitir uma produção de vitamina D. A segunda é que, embora o protetor solar faça um bom trabalho aí para proteção, para bloquear a maioria dos raios UVB, ele não bloqueia totalmente. Uma grande quantidade de exposição de raio UVB não é necessária para a produção de vitamina D. Às vezes, uma quantidade menor de exposição solar já é o suficiente. Ou seja, é possível, com uma baixa quantidade de exposição UVB, com um filtro solar sendo utilizado, ainda assim ter uma criação endógena, uma produção natural de vitamina D. E aqui entra uma ressalva importante. Os estudos, até o momento, geralmente foram conduzidos em pessoas que têm menos pigmentação da pele, ou seja, pessoas que são de pele bem mais clara. A maioria dos estudos com protetor solar são feitos nessa população. E outra coisa, embora o protetor solar possa diminuir a capacidade do corpo de produzir a vitamina D, nos cenários de vida real, parece que isso é feito em pequeno grau e não atrapalha a produção. Dá para manter sem repor. E aí entra aquela pergunta, né? Quanto de sol, então, eu vou precisar para produzir o quanto eu preciso de vitamina D? De modo geral, 5 a 30 minutos de exposição sem proteção nas mãos, rostos e braço por pelo menos 3 vezes por semana
já seria o suficiente. Isso em 20 minutos, né? 5 a 20 minutos. Óbvio que você não precisa expor o rosto se você está preocupado com envelhecimento de pele. Eu escolheria, por exemplo, a perna. Já seria para mim um lugar mais interessante. E aí você já manteria os seus níveis de vitamina D. Então não precisa de sol todo dia, não precisa do corpo inteiro e não precisa por muito tempo, é um tempinho curto. Agora, essa é uma quantidade meio padrão, né? 20 minutos, 40% da área corpórea, 3 vezes por semana, porque depende de alguns fatores, né? Época do ano, localização, então se você tá num lugar onde os raios de sol estão incidindo com maior intensidade, seu tipo de pele, condição climática, tá nublado? Tá sem nenhuma nuvem. O que a gente tem que considerar então? O nível de radiação UV, e aí é isso que vai de 0 a 11, vai depender muito se você tá lá no Nordeste, sol a pino, ou se você tá lá na Finlândia com uma nuvenzinha. E também do seu tipo de pele, que existe uma classificação que é chamada de Fitzpatrick, que mede a característica do sol, da pele, né, a característica de como ela responde aos raios UV e vai de 1 a 6. Então, aqui tem a figura para vocês entenderem essa classificação. Quando a previsão de índice UV numa área for superior a 3, as pessoas com pele mais clara, tipo 1 e 2, precisam de uma exposição de pelo menos 10 minutos. Já a pele 3 e 4, de 15 minutos. E pele 5 e 6, 30 minutos. Então, quanto mais escura a pele, mais tempo de exposição você precisa para produção de vitamina D. Isso é algo importante. Agora entra uma parte super interessante que já vale um like aqui no nosso vídeo. Olha que interessante, períodos mais longos de exposição ao sol, passar o dia esticado lá na praia, não vai fazer com que você produza um estoque gigantesco de vitamina D, porque os raios UVB acabam causando uma degradação da vitamina D na pele que está em estado inativo. Esse é um mecanismo de segurança que ajuda a proteger o corpo da toxicidade de vitamina D, que é um dos grandes riscos dessas mega doses de vitamina D que as pessoas estão tomando. Ou seja, nosso corpo é muito inteligente. Quando você usa a produção natural do sol, ela já é autorregulada, sem nenhum risco de intoxicação mesmo para as pessoas que passam o dia lá no sol, o que não deveria. Ou seja, não pare de usar seu protetor solar apenas para aumentar níveis de vitamina D. Dá para encontrar um equilíbrio. Além de uma dose adequada de exposição ao sol, é interessante também pensar na dieta. Então, se você tiver a oportunidade de comer peixe, salmão, o ovo, principalmente a gema do ovo, isso aumenta também sua vitamina D. Essas estratégias são bem importantes, principalmente para quem vive em áreas de baixa exposição solar, que precisa pensar nisso, né? Pensar em se expor. Aqui no Brasil tem muitas cidades que não precisa pensar em se expor ao sol, porque isso já acontece naturalmente nos deslocamentos. E pessoas, por exemplo, que trabalham em escritório, lugar fechado, que precisa pensar em se expor ao sol. Vamos fechar então com o nosso resumo Fala Lu. Primeira coisa, cuidado com a dosagem de vitamina D. Existe sim um risco de intoxicação que pode trazer sintomas graves. Em relação à reposição, não há consenso, nem se você deve dosar a sua vitamina para ver se tem deficiência e nem qual seria a dose ideal. Vamos aguardar mais estudos que eu trago aqui para você. E uma forma interessante de produzir sua própria vitamina sem custo nenhum e mesmo usando protetor solar é tomando sol. É isso aí, quero que vocês me contem o que acharam desse vídeo em relação ao vídeo anterior. Quem não assistiu, tá aqui na descrição o primeiro vídeo da vitamina D. E quem toma sol pensando sim na produção de vitamina D. É isso aí e até o próximo vídeo.